A paz de Cristo, tudo bem com você? Esse quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2022. Hoje estudaremos a lição de número 10, que traz como título A Volta do Grande Rei. Uma lição extraordinária, num formato bem bacana, vale muito a pena você conferir. Já te peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. Também quero deixar a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos à nossa vinheta e já iniciamos a nossa lição. Lição 10. A volta do grande rei. Texto de referência, Apocalipse capítulo 19, versos 11, 12, 13, 14 e 16, que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesta lição, estudaremos sobre a iminente e triunfante volta de Cristo. Conheceremos as implicações de sua vinda para a igreja, para Israel e para o mundo. A palavra grega mais utilizada no Novo Testamento para a segunda volta de Cristo é parousia. Enquanto o arrebatamento da igreja será nos ares, de forma secreta e repentina, a volta de Cristo será visível e presenciada por todos os povos da terra, como diz Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Sua vinda será semelhante a um relâmpago sobrenatural, pois o mundo inteiro verá sua volta gloriosa, conforme Mateus 24:27. O pastor Hernande Dias Lopes diz que ele virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente e triunfantemente. O rei virá com seus séquitos, os anjos e os redimidos. Jesus nos garantiu que estaríamos sempre com Ele. Sendo assim, está determinado a igreja participar ao seu lado por ocasião de sua volta, como diz Apocalipse 19:14. E seguiram-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Os salvos que estiverem na glória virão com ele entre as nuvens, como vencedores, montados em cavalos brancos. Todos estarão trajando vestiduras brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Cristo pisará mais uma vez no Monte das Oliveiras neste tempo, como diz Zacarias capítulo 14, versículo 4, que diz assim: E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Este momento, sem dúvida alguma, será o ápice da história da humanidade. Imagine aquele que tem pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, descerá visivelmente de forma gloriosa e pisará no Monte das Oliveiras, que será dividido ao meio. É interessante notar que o Monte das Oliveiras está localizado em frente ao Monte Sião, onde está a cidade de Jerusalém hoje, precisamente de frente para o local mais sagrado dos judeus, a saber, o templo.
Nessa região do Monte das Oliveiras há 3 cemitérios, um cristão, outro judeu e em frente à Porta Dourada, separada do Monte das Oliveiras, um cemitério muçulmano. O cemitério judaico, chamado Bet Kevarot, ocupa grande parte do Monte das Oliveiras hoje e é um dos mais antigos do mundo, com cerca de 3.000 anos. Todos os mortos nesse cemitério são enterrados com os pés de frente para o monte do templo, porque acreditam que na vinda do Messias, ao serem levantados da morte, nem sequer precisarão se virar. É interessante observar como as profecias despertam o olhar para o local da chegada do Messias. Essa volta de Cristo, ela acontecerá no final da grande tribulação, num momento extremamente crítico para a humanidade. Após os flagelos que Deus enviará sobre a terra, a partir do soar das 7 trombetas e do derramamento das 7 taças da ira divina, o povo de Israel será cercado pelo anticristo e seus exércitos, e clamarão ao Senhor. Então o Senhor virá e eles acharão que se trata da primeira vinda do Messias. Mas ele mostrará suas marcas, como diz Zacarias 12:10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E entenderão que é Jesus Cristo de Nazaré, e por isso chorarão amargamente de arrependimento por terem deixado o Messias ter passado pela sua história. É importante lembrar que um dos propósitos da segunda vinda de Cristo é derrotar o arqui-inimigo anticristo, o falso profeta e seus confederados. Neste dia, Cristo tratará pessoalmente toda a soberba e domínio maligno do anticristo, conforme Apocalipse capítulo 19, verso 20, que diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Jesus virá para desfazer toda a obra maligna do anticristo e seus asseclas. Muitas vezes nos sentimos desanimados diante das injustiças que vemos no mundo, mas devemos nos manter firmes na fé, porque em breve o Senhor virá saciar a nossa fome e sede de justiça, conforme Mateus 5:6, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16:27. O segundo propósito de Cristo é a de revelar-se a Israel. Em sua primeira vinda, os judeus não creram nele, conforme João 1:11, e por isso pagaram um alto preço por sua rebeldia contra o Senhor. Isso fica claro e explícito nas palavras de Cristo, em que ele declama: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus 23:37. Mas, na segunda vinda do Senhor, cercado por seus inimigos, Israel reconhecerá Jesus como seu verdadeiro Messias, conforme Apocalipse 1:7. Neste dia se cumprirá a palavra que diz: porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 23:19. O terceiro propósito da vinda de Cristo é trazer um tempo de restauração e paz para o mundo em caos. Depois de todos os flagelos vividos na grande tribulação,
Toda destruição, violência, guerras darão lugar ao estabelecimento do reino de Deus na terra. Deus irá trazer restauração, como diz Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Terá início então ao seu reinado teocrático, em que trará ao mundo a tão desejada paz como nunca houve em nenhum governo humano. Enquanto este dia não chega, a igreja segue propagando o evangelho de salvação, que traz transformação na vida daqueles que se arrependem, conforme Mateus 3:2. Mas antes desse reino glorioso se estabelecer, acontecerá a batalha do Armagedon, ou seja, a batalha contra o anticristo e seus asseclas, que será a mais sangrenta de todas as batalhas da história da humanidade. O mundo nunca mais será o mesmo depois dela. Com ela, veremos a derrota final do anticristo e seu sistema maligno de governo. Só Cristo pode falar em vitória antes mesmo da batalha acontecer, pois ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Por isso, devemos confiar totalmente em sua palavra e descansar. A palavra Armagedon aparece uma única vez na Bíblia, em Apocalipse 16:16, que diz assim: e os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon é um nome hebraico que significa Monte Megido e fala do local do ajuntamento para a grande batalha, como diz: para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16:14. É importante enfatizar que historicamente Megido era uma fortaleza de frente à planície de Esdrelon, palco de muitas batalhas do povo de Israel no passado. Há um grande vale ali que atualmente é proibida a construção de casas, só quibutzes, lavouras de plantação agrícola e uma importante base aérea militar israelense. Sendo assim, o palco das profecias está pronto. O local exato para a grande batalha já está ali, preparado para este grande dia. Isso é um sinal do cumprimento das Escrituras. No capítulo 19 do livro de Apocalipse, vemos duas ceias acontecendo. A primeira é a ceia das bodas do Cordeiro com a sua igreja, que ocorre no céu, conforme Apocalipse 19, do 6 ao 9. A segunda ocorrerá na terra, no final da grande tribulação. É a chamada ceia do grande Deus, Apocalipse 19, 17. Esta ceia mostra a derrota do anticristo e aqueles que o seguem, como diz Apocalipse 19, 18. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Muitos morrerão de praga, Zacarias 14:12, e outros morrerão atacando uns aos outros, Zacarias 14:13. O fato de tudo isso ter sido antecipado por Deus na sua palavra mostra a misericórdia divina nesta última hora, conforme Mateus 3:2. Diferente de sua primeira vinda, onde é descrito pelo profeta Isaías como sem parecer e formosura, nessa segunda vinda, o Senhor Jesus virá como fiel e verdadeiro, o que mostra que verdade e justiça são a base de seu governo. Diz também que ele tem olhos como chamas de fogo, que mostram sua onisciência. Aparece com muitos diademas, o que deixa claro que se trata do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e que seu reino não terá fim, conforme Apocalipse 19, 11 a 16. Sua vinda porá fim à injustiça e ao domínio do mal, como diz Apocalipse 19, 15. E da sua boca sairá uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Esta mensagem de Apocalipse é clara: o rei está voltando. A volta de Jesus marcará de forma definitiva a história da humanidade,
trazendo um tempo de justiça e restauração ao mundo. Esta revelação deve levar-nos à vigilância para que estejamos preparados e atuantes para encontrar com o Senhor nosso Deus. Que você guarde esta mensagem no seu coração. Até a próxima. Deus te abençoe. Hoje e sempre.